Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Pai. Paizinho Santo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, Senhor. Lava-me no sangue de Jesus. Por favor, Pai, para que o Senhor possa nos receber diante da Tua presença com nossas vestiduras brancas e que o Senhor venha ter prazer em nós. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti. Nós precisamos ser fiéis a Ti, obedecer-te segundo a Tua palavra e viver conforme a Tua santidade é. Paizinho, abençoa meus irmãos que estão através da rádio, os que estão através da fanpage e aqueles que vão assistir através do YouTube. Fala com cada um de nós, segundo a Tua vontade, para que possamos, Senhor, sermos abençoados por Ti. Ajuda-nos em tudo, que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez. É o que nós te pedimos e agradecemos e o fazemos. Em o nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos lá então. Olha, o assunto é o seguinte aqui. Ok? Nós vamos estar falando um tema um tópico bem interessante, né? É um tópico que vai dar seguimento do que falamos semana passada, que Jesus foi obediente. Rapaz, essa fala foi fantástica. Está gravado. Está tanto na fanpage como nas minhas duas páginas do Facebook e também no YouTube. Falou? Então, se você quiser assistir, é só você procurar um desses três caminhos. Eu te aconselharia que você fosse pelo YouTube, porque está tudo em sequência. É mais fácil. Então, hoje o tópico é muito interessante. Não querer levar a cruz pode nos custar. Faltou um R aqui, né, Lico? Pode nos custar muito caro. Entendeu? Essa que é a verdade. Pode nos custar. Vou baixar aqui um pinguelim aqui na coisa. Vamos pôr aqui. Pode nos custar muito caro. Ok? Essa que é a verdade. Não querer levar a cruz. E eu vou dizer para você de antemão, esquece qualquer outra coisa. Eu estou falando sério, esquece. Esquece outra coisa, esquece. O que você pensar, esquece. Pense em você. Porque você é a sua própria cruz. Então, é fácil nós queremos olhar o nosso problema olhando os outros. Isso é fácil. Todos os meus problemas eu estou olhando para outra pessoa. Não, eu preciso olhar para a minha vida para eu poder ver os meus problemas. Tem uma parte de um estudo que eu dou aqui que sempre te fala o seguinte: por que o seu problema sempre é o dos outros? Nunca é o seu. Entendeu o que eu falei? Bom. Então, eu vou botar aqui na página da rádio para que você possa estar desfrutando junto o que vamos estar falando. Já está lá. Tá bom? Então vamos ver aqui. Não querer levar a cruz pode nos custar muito caro. Você sabe qual é o maior problema que nós temos? Eu digo cada pessoa individualmente tem. Rapaz, eu fico às vezes pensando, sabe, em Deus. Eu estava pensando, esses dias eu estava pensando na alma. Eu estava pensando na alma. Não é naquela irmã lá não, viu? A alma. E tem muito isso aqui. Aqui tem mulher que chama alma.
Não é a alma. Estou dizendo a nossa alma. Entendeu? Eu estava pensando e meditando, sabe? Aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, né? Porque a alma é um ser espiritual que está dentro dessa carcaça humana, que tem a mesma aparência. Engraçado, né? Por isso a Bíblia fala que o exterior vai envelhecendo e o interior vai rejuvenescendo. É o que diz a Bíblia. Interessante, né? Quer dizer, vai tendo forças. É isso que quer dizer. Enquanto a de fora vai perdendo a força, vai ficando velho, né? Porque a idade pesa, não pesa? Bom, com certeza a irmã Lohana já passou dos 20 e ela deve sentir que a idade pesa. Eu sinto que a idade pesa. Só que se Deus não estiver no teu controle, no teu domínio, você não tem físico. Se você está com o Senhor, a sua alma está vigorosíssima e o seu físico vai ajudando através da alma. Porque o que sustenta essa carcaça é a alma. Tira a alma fora, vê o que acontece. Eu nem mostrei naquela bexiga, lembra da bexiga? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Meu pai já era pastor. Eu nasci no fundo da igreja, em São Paulo, no Belém. Nasci na capital. Fui para Santos com 5 anos de idade. Tem foto minha aí na internet, eu pequenininho. Bonitinho, bonitinho. Entendeu? Branquinho. Né? Meu pai era negão, mas minha mãe era branca, então eu saí mais para branco do que para preto. Mas minha família toda, descendências de preto com branco. É uma família bonita. Olha, eu tenho primas lindas, hein? Aquela negrinha, cara. Olha. Eu falo sincero, eu me orgulho, viu? Tem uma família bonita, meu. Tem um primo meu bonitão, é o Everson, filho do tio. Ele é neto do tio Pedrinho. O cara é bonitão, toca um contrabaixo como ninguém. Mora em Ourinhos. Cara, legal mesmo. Nós temos sangue de preto, a minha família toda, todos nós. Apesar de eu sair assim, olhos verdes, mas sangue é de negão, sangue bom. Eu me orgulho da minha família, sem brincadeira, me orgulho sim. Vejo meus tios, meu avô, o pai do meu pai, eu tenho a foto dele. E eu às vezes fico olhando e me lembrei que eu nasci num lar maravilhoso. Meu pai era pastor, um homem de Deus, né? Assim como você olha para Jacó, né? Neto de Abraão, e era um cara tramposo, né? Era um cara tramposo. Sabe o que é tramposo? Aqueles caras que ficam arrumando coisas, fazendo manobras. Estou tentando arrumar a palavra em português, mas não me lembro. Eu não me lembro. Tramposo, isso é em espanhol, né? Trampa, um tramposo. Estou tentando arrumar a palavra de português, mas não me lembro. Se eu lembro, eu falo. O que eu quero dizer com isso? E ele ficava fazendo as manobras dele, fez com a mãe dele, claro, e era neto de Abraão, poxa. O cara não era qualquer um, né? Mas escolheu esse caminho aí, com a ajuda da mãe. E eu, quando era moço, me lembro que com 15 anos minha mãe ficava falando, né? Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E vem mesmo. Para ela já veio, ela já foi. O meu pai já veio, já foi, enfim. Mas ele pode vir arrebatar a igreja. Claro. Se ele não arrebatar, ele vem para nós, não é assim? Bom. E eu me batizei muito jovem, não era minha vontade naquela época. E depois disso eu tive um período fora da igreja. Meu pai dizia uma coisa, aquele homem de Deus dizia uma coisa, que hoje eu fico analisando e olhando para a palavra, onde muitas pessoas não entendem. Meu pai dizia o seguinte, disse, olha, o ímpio, ele é pior do que o pecador. Ímpio e pecador.
Eu não entendia. O que é o ímpio? Sabe o que é o ímpio? Não? O ímpio é aquele que conhece a palavra, conhece a verdade, mas não obedece. Esse é o ímpio. E o pecador é aquele que não conhece a palavra e vive no pecado. Então, teve um tempo que eu fui um ímpio. E eu não gosto de lembrar dessa parte. Eu não gosto, falando sério. E já me arrependi muitas vezes dessa fase. Então você se torna uma pessoa ruim. Porque você sabe a verdade e não quer aceitar. Porque a verdade dói. Hello? O Estevão não foi morto porque ele era moço bonitinho, um homem somente cheio de Espírito Santo. Não, ele não foi morto por causa disso. Ele foi morto porque as pessoas ficaram com ódio dele, porque ouviam a verdade, sabiam que ele estava falando a verdade e não quiseram aceitar, então vão matar esse cara para ele calar a boca. Foi o que aconteceu. Se você for olhar para o lado de Jesus, é quase igual. Porque os sacerdotes eram malandros. Eles eram malandros. Hoje, não é? Hoje é diferente? Não. Então, naquela época, hoje eu olho para trás e digo, gente, existem fases da minha vida como moço solteiro. Não estou dizendo moço casado, não. Depois que eu casei, mudou bastante a história. Mas enquanto solteiro, eu gostaria de, se pudesse, reparar algumas partes. Mas o perdão está aí para isso. Desde que você se lembre e se arrependa. Né? Então porque a minha cruz era eu mesmo. Eu posso dizer que eu vivi uma época como um moço, aí já era moço, já estava namorando, pensando em casar, e os céus era bronze, como se fosse de bronze para mim, cinza, né? Bronze não é cinza, mas era um cinza, como dizem em espanhol, era gris. Em português nós falamos que o céu era de bronze, né? Duro. Então, por causa exatamente disso, porque eu fazia as coisas erradas, e eu não me arrependia. Puxa vida. Eu acho que a maior ignorância de um ser humano é saber que está fazendo coisa errada e não parar para analisar e reconhecer que está errado. Essa é a pior coisa. Eu vivi isso. Eu vivi isso. E tem uma história que eu não vou contar aqui, agora, com o meu irmão Rubens, que também foi parecido. Ele até foi pior que a minha. Pior. Porque nós éramos todos filhos de pastor. Conhecíamos a verdade. E hoje olhando, sabe, olhando para o presente, conhecendo um pouquinho aqui da palavra, uma coisinha mínima da palavra, me faz entender que se não queremos levar a cruz, pode nos custar muito caro. Se você não reconhece que você pode ser o teu próprio tropeço, é uma das coisas que eu sempre falo. Vocês pensam que Deus manda as pessoas para o inferno? Como a gente fala, vá para o inferno! Não é! Não, Deus não manda ninguém assim para o inferno, não. Deus não manda? Não, Deus não manda, não. Elas vão sozinhas, caminhando com as suas próprias pernas. Senão a Bíblia estaria sendo contraditória, onde diz que, ainda sempre fala que é um desejo que Deus não pode cumprir, que é o desejo de Deus, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então seria contraditório. Então ele não manda. A pessoa caminha sozinha. Com as próprias perninhas. Pronto, já foi.
E quando eu reconheço e quando eu olho e vejo que eu teria que ter me humilhado, que a solução para tudo isso é humilhar-se diante de Deus, reconhecer a sua grandeza, o seu poderio, a sua santidade, a sua eternidade, enfim, você começa a mudar de patamar. Você começa a mudar de situações, você começa a mudar a sua visão, você começa a ter uns novos planejamentos, porque nem tudo é carne. Não, nós somos carne com uma alma, que é um ser espiritual. Então, por isso que Jesus vem para nós através da sua palavra e diz o seguinte, ó, vocês devem andar em espírito, porque a carne é fraca. Vigia para não entrar em tentação e ora, não foi? Então, dentro da palavra, por isso que é importante você conhecer um cisco, vamos dizer assim, um cisquinho da palavra para você poder estar equilibrado. Temos as nossas necessidades fisiológicas, como ser humano, mas também temos as nossas necessidades espirituais, que é as que nos vão levar para o céu. E dentro disso está o tal de eu. Se eu pego esse eu quebro ele. Se eu pego esse eu aqui, o seu eu. Entendeu? Fazer esse eu se dobrar diante do Todo-Poderoso. Então você pega o seu livre-arbítrio, né? Porque o eu é isso. Parece um leão, né? Aí você pega o seu eu e fala assim, não, Senhor, eu não quero ser eu. Quero que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero que o Senhor dirija a vida que o Senhor me emprestou. Até essa expressão, eu estava orando assim, estava falando, Senhor, não é minha vida. Eu estava falando, Senhor, não é a minha vida. Porque a vida não é tua. Tem gente que diz, a minha vida, da minha vida eu faço o que eu quero. Está equivocado. Começa por aí. Que a vida não é sua. Não? Claro que não. Foi você que deu para você? Hello? Parou para pensar? Foi você que deu para você o que você é? Não. Foi Deus. A Bíblia não diz que Ele é o dono de tudo? A Bíblia não diz isso? De toda a terra e de tudo, Ele não é o dono? Não está escrito? Então Ele tem que ser seu dono. Então quando a pessoa vive atrás do seu eu, então ela acha que ela pode fazer o que ela quer. Morreu. Acabou, cadê? Disse que a vida era dela, cadê? Então, esse dia eu estava orando falando, Senhor, não é a minha vida. Não é minha vida. É a vida que o Senhor está emprestando para eu viver. E eu espero que essa vida que o Senhor está me emprestando para me viver seja agradável para ti. E as pessoas, nós usamos umas colocações que eu, sinceramente, eu tenho me corrigido. Eu escuto as pessoas falando. Por isso que eu falo aqui. Porque é minha vida, a minha vida. Não é a sua vida. Não é não. É emprestado. Agora você decide para quem você vai devolver. Ou para o dono verdadeiro, ou para aquele que está te enganando, que é o diabo. Por isso que eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero fazer o que eu quero que o Senhor faça. É o exemplo de Jesus, gente. Jesus não falou, Pai, que não seja feita a minha vontade. Ele era filho de Deus, ele era Deus. Então ele pegou o livre-arbítrio dele como homem e falou, Pai, eu entrego para o Senhor, por favor, se eu tiver que ser crucificado, arrebentado como ele foi, ok, Pai, eu vou para cumprir o teu amor sobre essa raça que está toda perdida aí, que o Senhor ama. Então eu vou lá, é o meu sangue, ok, vou virar homem, eu vou lá. E hoje é o tal do eu. E esse tal do eu tem deixado muita gente no brejo. Sabe o que é um brejo? Não é um rio, não é um lago, é lama com água. É um brejo. Você pisa e afunda. Tá cheio de gente assim. Por causa do quê? Por causa do eu. Por quê?
quero. Eu me pego. Tem uma expressão que muitas pessoas dizem, já que eu falei em espanhol agora há pouco, eu estava falando, as pessoas chegam e dizem o seguinte, porque Deus tem sido bom. Gente, analisa essa fala. Deus tem sido. Na minha cabeça essa palavra não cabe. Por quê? Porque Deus não é que ele tem, ele é. Não existe tem sido. Então você está dizendo que ele pode ser ruim. Um dia ele pode deixar de ser bom para ser ruim, porque ele tem, pode parar de ter e ser. Eu posso dizer, eu tenho sido bom. Mas eu posso não ser. Para mim cabe. Agora, para ele, essa expressão, eu quando oro, às vezes eu falo para o Senhor, eu queria falar umas coisas para o Senhor, assim, como eu estou falando para você, falo sério. E eu não encontro vocabulário, Pai. Porque o Senhor é tão perfeito que as palavras humanas não encaixam às vezes com o Senhor. Eu falo assim. Falo sério, não estou brincando não. Então eu vou usar o que eu tenho. Entendeu? Eu não tenho outra palavra, o que eu vou fazer? Mas esse eu é complicado, gente. Ai. Eu me lembro que eu me lembro de coisas que não dá nem para contar aqui. Mas muitas pessoas estão no buraco, no brejo, por causa do eu. Enquanto a gente não pega esse eu e joga ele nas mãos do Senhor, nos pés da cruz, nós vamos ficar sofrendo. Humilhar-se. Aqui eu botei a foto daquele irmãozinho que chegava lá, Senhor, minha cruz está pesada, Senhor, corta um pedacinho. E teve uma hora que ele cortou e saiu cantando, assoviando, lembra? Nessa foto que está aí na rádio, ele se deparou com um grande problema. Um grande problema. Ele está com a cruz curtinha, a cruz dele não está encostando nem no chão. É como está escrito aqui, olha, os problemas, as provas e as tentações e outras coisas mais não avisam quando vão chegar. Avisam? Algum problema te avisou, irmã Lohana? Tô chegando, viu, irmã Lohana? Se liga aí. Te avisa. Te pega de supetão. Conhece essa palavra? Supetão, em português. É como pegar pelo pescoço assim, um supetão. Não é chupetão não, viu? É supetão. E a pessoa fica toda... O que é isso, meu Deus? Mas como, pai? Arranca os cabelos. Não é? Os problemas não avisam. As dificuldades, as enfermidades, nada avisa. Chega. Agora, se você tem baixo controle esse tal de teu eu, do meu eu, do eu, você sabe que você não é nada. Então você corre aos pés daquele que é tudo, que é o Senhor Jesus. Você corre aos pés dele. Você vai lá. Jesus não disse, ei, people, fora de mim, vocês não podem fazer nada. Jesus não falou isso? Vocês fora de mim, estão perdidos de gol. Não é isso? Então, é o que o Senhor falou. Então nós temos que entender que, mas pastor, você está falando, eu tenho meu livre-arbítrio. Ok, verdade, verdade. Mas para onde está te levando o teu livre-arbítrio? Estou até tentando ver aqui. Para onde? Eu também tenho meu livre-arbítrio. Só que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ser eu. Eu quero que o Senhor me dirija. Porque eu me perco no meio do caminho, Senhor. Mas se o Senhor me dirigir, com certeza eu não vou me perder. Hello. O apóstolo Paulo também não disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não foi o que ele falou? Quer dizer, o meu livre-arbítrio, eu não quero saber dele. Porque eu com o meu livre-arbítrio, eu estou perdido, gente. Eu só fazer besteira. Eu. Não quero eu, não. Não quero eu, não. Quero ele. Tá me entendendo o que eu estou falando? Uma Lohana, será que ela está aí ainda escutando ou já foi embora? Você está entendendo o que eu estou falando? Bom. Então, vem as dificuldades, vem os problemas. Se você está que nem aquele irmãozinho ali, com a cruz dele, que já nem toca no chão, ele parou
É como se fosse uma estrada com um baita de um vão no meio. Ele parou e fez assim, e agora? Olha o problema. O que eu faço? Eu sou eu. Não tem acontecido com muita gente isso? Chega nessa hora, o eu é desespero total. Você conhece alguém? Bom, abra sua Bíblia comigo. Vamos ler a Bíblia. Eu falei para você que os problemas, as provas e as tentações, elas não avisam quando vão chegar. Agora você abra sua Bíblia comigo, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Abra comigo no livro de São João, no capítulo 16, e no versículo de número 33. É 33. Conhece essa palavra? 33. Fala 33. Versículo de número 33 diz assim, do capítulo 16 de São João. Estas coisas... Presta bem atenção, hein, no que está escrito. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Não é em mim não, hein? É nele. Isso que ele está falando é Jesus. Jesus está falando. Jesus diz, olha, estas coisas... Se você prestar atenção nessa parte do versículo 25 para baixo, Jesus está falando da submissão dele com o Pai. Né? É muito legal, muito legal. Então ele tinha poder e autoridade. E aqui ele vem e diz isso. Se apresenta como o príncipe da paz. Ele vem e diz assim, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Está faltando paz em você, irmão ou irmã? Está faltando paz? Mas quem governa a sua vida é o eu? Ou é ele? Se é o eu, você está perdido. Está lascado. Seu paranaense, né? Lascado. Lembro da Mandurdinha. Da minha mãe, meu pai, paranaenses. Lascado. É. Quanta gente com problemas. Ontem, não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes. Ontem uma pessoa estava falando comigo e falou que uma outra pessoa, uma outra pastora, ligou para essa pessoa pedindo oração. Aqui nos Estados Unidos. E eu conheço essa pessoa que pediu oração. E ela disse para essa pessoa, olha, ora por mim. Está vindo na minha cabeça. Olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Escuta bem, isso foi ontem. Está vindo na minha cabeça pensamentos de suicídio. E é uma pastora. E eu disse para essa pessoa, você vai encontrar com essa pastora, leva o teu azeite, ungido que você deve ter, unge a mente dela, a cabeça dela, e ora e repreende esses demônios que estão trabalhando. Existem certas coisas que nós às vezes não entendemos. Quando Jesus fala a respeito deixa eu lembrar a palavra, de ficar afanoso, não vos afaneis pelo dia de amanhã, ansiosos, porque a ansiedade ela começa em nós por muitos pensamentos. E isso gera em nós coisas terríveis. Então você começa a pensar, fica ansioso. Ah, por que eu vou fazer amanhã? Por que eu vou comprar isso aqui depois? E como é que eu vou fazer isso aqui? Então isso chama-se ansiedade. E essa ansiedade vai gerar em você, vai gerar em mim, vai gerar em nós exatamente o que tem acontecido no mundo. Estresse. Porque você não sabe como fazer, como resolver. Isso gera um estresse. E esse estresse
vai gerar em você, ou em quem está vivendo assim, exatamente o ataque de pânico. Porque você não pode esquecer que o diabo trabalha. Por isso que Jesus vem aqui, ele diz assim: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenha e para que tenhas paz em mim. Olha o que Jesus fala. Ele diz: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Aí é o eu, hein? Esse eu você tem que crer. Aí ele diz: eu venci o mundo. Irmão, nós temos que entender o seguinte: temos livre-arbítrio? Temos, mas pega o seu livre-arbítrio e põe aos pés de Cristo. Deixa que ele trate com o seu livre-arbítrio. Deixa que ele trate com a vida que pertence a ele, que está emprestado para você. Agora, não sei que você queira passar para outro, aí é diferente. Então você vai passar para outro dono. Mas quem deu foi ele. É dele. Quem soprou fôlego de vida no seu nariz, lá no Jardim do Éden, que foi a raça humana, foi Deus. Agora, se você quiser viver conforme você acha, aí é o eu, o seu livre-arbítrio. E se você quebrar a cara, não adianta ficar chorando. Não adianta você ficar correndo de igreja em igreja, campanha em campanha. Não vai mudar. Não vai. Estou falando para você. Estou falando por você. Não vai. O que vai mudar é você se humilhar diante daquele que pode todas as coisas. Aí sim, aí eu falo, agora a coisa muda. Você está nos pés daquele que é o dono da tua vida, que conhece você de dentro para fora. Sabe o que você pensa, que ninguém vê, e ele sabe. Do contrário, eu tenho visto muito eu aí lascadinho. Aí você vai, para terminar, vamos aqui no livro de Efésios 2:16. Olha o que está escrito. Eu não li todos os versículos, eu só li esse versículo. Efésios 2:16. Tá? Aí você vê o que está escrito aí. Em Efésios capítulo 2 e versículo 16. Se você quiser, pode ler tudo. Lê o resto depois. Porque nós sabemos que Jesus carregou uma cruz. Aquela cruz era dele? Não. Ele deu exemplo de que ele não era independente. Ele deixou claro que ele veio mandado pelo Pai. Ele deixou claro que ele ia passar pela cruz por causa de nós. Porque a cruz que ele passou era para eu e para vocês estarmos lá. Mas ele veio e falou: não, eu vou pagar o preço por vocês. O meu sangue vai fazer com que vocês tenham outra vez contato com o Pai, que ama vocês. Uau, isso é bárbaro. Rapaz. É um privilégio saber que um Deus, um ser supremo, te ama. Bom, eu me sinto, não vou dizer orgulhoso, Senhor, não, mas me sinto muito bem. Uau! O Criador do universo olha para mim e diz: eu amo aquele cara lá, aquele lá que está de bonezinho aquele lá. Eu amo ele. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Irmã Lohana, já parou para pensar nisso? Você aí, ei, já parou para pensar nisso? Que Deus te ama? A ponto de Jesus ir na cruz? E olha o que está escrito aqui agora, hein? Efésios 2,16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós éramos inimigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus por causa do pecado. Você já parou para pensar nisso? Aí você é o que muitas pessoas não entendem às vezes aí fora. Você precisa aceitar Jesus
para ser salvo. Aí a pessoa fala, mas ser salvo do quê? Nunca pegou ninguém assim? Ser salvo do quê? Eu nunca fiz nada errado. Eu não fumo, eu não bebo. Eu sou casado, nunca traí minha mulher. Eu dou caridade. É que eles não sabem. Não sabem. É porque houve um pecado. E nós somos descendência desse pecado. Gerou todo mundo no pecado. Então nós temos que reconhecer isso. E a partir de hoje, viu, irmão? Viu, irmã? Pega teu eu. Esse eu que não é fácil, hein? Esse eu que não é fácil. Aí entra gênio, entra tudo. E Deus é especialista em moldar tudo isso. Porque Ele nos fez. Ele sabe. Não foi Ele que te fez? Ok? Por que Jesus diz isso aqui? Presta atenção porque Jesus diz isso. O apóstolo Paulo melhor escreveu isso aqui. De Efésios 2,16. Se você ler o 15, o 14 diz assim, olha, desse mesmo capítulo. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Ei, tá faltando paz aí? Paz, não é país não, é? É paz. Tá faltando? Vou te passar a receita, escreve aí. Quer a receita para ter paz? Quer ter? Escreve essa palavra bem bacaninha aí. Jesus. Essa é a receita. Sim. Onde você vai comprar? Não precisa comprar. É abrir o coração e dizer, Jesus, vem. Preciso de ti. Me arrependo. Pronto, feito. Te aceito. Maravilha, hein? Fácil, né? Ok. Então, porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliando-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele está dizendo o seguinte: no tempo da lei, buscavam a paz. Tentavam cumprir, mas não cumpriam. É o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo. Que a lei para os judeus é como hoje. Quem vai em Israel vê. Tem uns que seguem o judaísmo. E tem outros que não seguem. É como aqui, é como em qualquer outro país. Eu levei um choque quando eu cheguei lá. Eu achava uma coisa e era outra. Tem uns que estão esperando o Messias. É como nós hoje. Não esperamos Jesus? Eles também esperam, só que eles esperam de outra forma. E o apóstolo Paulo está explicando. Ele veio aqui, ele não aboliu, ele cumpriu os dois e juntou em um corpo só, trazendo a paz. Nele, Jesus. Então, se você nunca parou para pensar nisso, pense. Enquanto você não pegar o teu eu, você vai ver o que vai acontecer. Essa pessoa da foto aqui, eu estou olhando para a foto, fico olhando, ele parou no meio do caminho para atravessar e falou, arrancou os cabelos assim. Semana que vem você vai ver o que vai dar. Não essa semana que vem, vamos ter um assunto, depois vai entrar de novo. Mas a semana que vem, você não pode perder. Se você não quer carregar a sua própria cruz, vai poder te custar caro. Eu tenho visto muita gente pagando preço altíssimo. Porque não se humilham. Não dobram diante do Senhor. Não se dobra. Não reconhece que essa vida pertence a Ele. Tanto que o Espírito que está em qualquer ser humano é o Espírito, não estou dizendo o Espírito Santo. Presta atenção. A Bíblia diz que volta para Deus, que é o Espírito que Ele pôs em nós, que é para o Espírito Santo conversar com esse Espírito nosso, que é para alimentar a nossa alma. Engraçado, né? Como Deus fez.
E esse espírito que Deus pôs no homem, está lá alma e espírito, esse espírito volta para Deus. Pode ser crente ou não, volta para Deus. Que interessante, né? E a alma, você e eu decidimos aonde vamos mandar. Ou através do espírito, sendo usado pelo Espírito Santo para ir para o céu, ou através da carne, para a condenação no inferno. Se é o teu eu que está te governando, cuidado. Entende? Se é o teu eu, muito cuidado. Alô? Cuidado, cuidado, cuidado. Tá nas cordas. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos orar para sair do ar. Já são 12 horas e 20 minutos. Tem sido um prazer poder estar com você aqui. Comentar com você um pouquinho da palavra. Eu mostrei Bíblia para você. Se você não gosta, não posso fazer nada. Semana que vem, então, vamos estar falando aqui sobre quem carrega a sua cruz se aproxima de Jesus. Olha, deu rima, hein? Quem carrega a sua cruz se aproxima de Jesus. Quem carrega a sua cruz se aproxima de Jesus. Bacana, né? Então tá, para semana que vem. Falou? Vamos orar para sair do ar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Não tem outro, Pai. Eu me prostro diante da tua presença e confesso que o Senhor é o meu Deus. Então, Paizinho, muito obrigado por tudo, Senhor. Ajuda-nos para que possamos sermos filhos verdadeiros, filhos que agradem a Ti e que Te reconheçam. Abençoa meus irmãos que estão pela rádio, os meus irmãos que estão, Senhor, através que vão assistir através do YouTube, e que Tu possas falar segundo o Teu coração a cada pessoa. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pois é o que nós Te pedimos e Te agradecemos e o fazemos em o santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.